Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da PokerStrategy.com. Eu sou o Tufa Tifa e hoje trago-vos aqui um tema que são as estruturas em MTTs. O objetivo deste vídeo é falarmos um pouco sobre estas estruturas nas diferentes salas, que relação é que elas podem ter com o nosso jogo e ao mesmo tempo tentar fazer com que possamos definir o nosso jogo ou escolher uma sala que se adeque ao mesmo ao nosso tipo de jogo que nós temos. Tendo em conta isto, existe aqui vários objetivos que nós temos, que é precisamente procurar saber, ou seja, que salas alternativas podem ser melhores para nós e assim sendo, nós temos que saber as estruturas que existem, sendo que elas podem se adaptar ou não ao nosso jogo. Eu irei aqui mostrar algumas dessas estruturas, as quais existem alguns pormenores que nós poderemos estar atentos e isso de certo irá influenciar no desempenho que nós vamos ter no torneio. Para isso nós temos estruturas turbo e estruturas normais e o tempo de subida de blinds que nós devemos ter em conta. Tendo em conta isto, eu vou passar aqui à primeira estrutura, que é precisamente a estrutura da PokerStars, portanto, em que eu elaborei aqui um quadro. Eu tenho aqui somente alguns níveis de blinds e reparem que aqui temos o nível de blinds que vai desde 20 até 10 mil. Na primeira coluna nós temos as antes, na segunda a small blind, na terceira a big blind e na terceira coluna nós temos a percentagem de incremento da blind em relação ao nível anterior. Então, se nós repararmos aqui, nós podemos ver que nesta zona vermelha, onde nós temos, quando estamos a blind a 50, o incremento que existe do nível 30 para o nível 50 é de 67%. Isso faz com que a nossa stack seja reduzida precisamente nesse valor percentual. Assim como, quando sobe de 50 para 100, a nossa stack é reduzida em 100%. Ela quer dizer que nós reduzimos para metade a nossa stack, ou seja, se nós tínhamos 20 mil fichas ou 2 mil fichas, nós passamos a ter, em vez de 40 big blinds, passamos a ter 20 big blinds. É reduzida, portanto, em metade. Portanto, e nós podemos ver quais são os pontos aqui que os aumentos são mais acentuados. Isto vai influenciar de facto o nosso jogo nessa fase, mas também vamos ver que isto sendo uma estrutura turbo, é uma estrutura pesada, com certeza que toda a gente reconhece isto, e que para além de esta estrutura ser pesada, o facto de as blinds serem de 5 minutos influencia bastante o nosso jogo. Passando agora para as outras salas, como é o caso da Titan Poker, nós podemos ver que no mesmo quadro podemos encontrar aqui os vários incrementos. Da mesma forma, quando as blinds, e atenção que a estrutura aqui, já estamos a falar de uma estrutura de 10 mil fichas, isto tem como base um torneio que é um torneio de 11 dólares, com blinds de 10 minutos com 4 mil garantidos. A única diferença aqui é que em termos de stack inicial nós iniciamos aqui com 2 mil fichas e então nós podemos reparar que quando as blinds sobem de 40 para 80 o incremento é de 100%, portanto, mas todo o restante anda aqui por volta dos 25, 35% de aumento. Se nós formos a ver já nas fases mais adiantadas, ou seja, quando passamos do nível 4000 para o 5000, ou seja, esse incremento é de 25%. Portanto, há aqui algumas considerações a ter para ver se esta estrutura é uma estrutura que se adapta ao nosso jogo, a um jogo mais tight, a um jogo mais lag, e é esse o objetivo deste vídeo. Continuando por aqui, nós podemos também agora reparar aqui na estrutura da 88 Poker, onde precisamente acontece aqui o mesmo incremento, ou seja, isto não sendo uma estrutura
turbo, e atenção que a 88 Poker, os torneios, o torneio que foi tomado como base é um torneio de $10, em que tem 3.500 garantidos. No entanto, o nível de blinds já são de 15 minutos, ou seja, de alguma forma é compensada a estrutura um pouco mais pesada pelo o incremento da subida de blinds, ou seja, pelo tempo de subida de blinds. Mas se formos a ver, entretanto, quando as blinds estão a 50, da mesma forma, eles sobem, logo para 100, existe um incremento de 100% na Big Blind, o que faz com que a nossa stack seja reduzida para metade. E se nós repararmos, existe aqui outros pontos que também acabam por ser fulcrais, principalmente. Uma coisa que eu tenho vindo a reparar é que quando as blinds estão a 400, as blinds saltam logo para 600. Reparem que o incremento aqui é de 50%, fazendo com que a nossa stack seja reduzida em 25%. Ou seja, neste caso, a estrutura agrava-se principalmente nestes spots, e depois, já nas fases mais adiantadas, reparem que quando já estamos em torneios em que as blinds já vão para os 20 mil, e atenção que aqui nós podemos ter em conta que, como os fields não são tão grandes, será mais difícil nós conseguirmos chegar a este nível de blinds. No entanto, reparem que a stack é reduzida de forma drástica em cada subida de blinds. Portanto, da mesma forma, nós podemos reparar aqui na Party Poker, em que acaba por, da mesma forma, ou seja, nas fases iniciais, ter aqui uma redução também bastante grande na nossa stack, o que faz com que o jogo tight de início quase que seja obrigatório. Portanto, e aqui nós podemos entrar em vários campos, mas isso vou deixar aqui para o tópico de feedback sobre o vídeo, só para não termos toda a informação aqui, mas podermos discutir de forma participativa entre todos os membros aqui da comunidade. Desta forma, esta estrutura, reparem que já para as fases mais adiantadas do torneio, as blinds também acabam por ter um incremento bastante grande, e assim o jogo mais agressivo acaba por imperar nesta sala. Se formos a ver em termos da estrutura da PokerStars, e reparem aqui que é uma estrutura que, apesar de subida de blinds, acontece que este torneio foi tido em conta um torneio de $10 com 10 minutos de blinds e com 3.000 garantidos. Se o torneio, como tem 3.000 garantidos, é um torneio de $11, 10 minutos de blinds, apesar de nós termos 10 minutos de blinds, é uma estrutura que nos parece aqui, à partida, a estrutura mais soft. Enfim, as subidas de blinds na fase inicial têm incrementos até consideráveis, mas não tanto quanto as outras salas. Dessa forma, é normal que os jogadores que tenham jogado um tipo de jogo mais largo não sentem tanto a subida de blinds, pelo que podem jogar um jogo mais loose para flop, e assim não arriscar tanto, porque, ou seja, cada subida de blinds ser uma facada, entre aspas, na nossa stack. Por isso, nós já podemos ver aqui que realmente a estrutura aqui da PokerStars é uma estrutura bastante favorável para os jogadores que jogam mais loose, e dessa forma é normal que os jogadores de MTTs acabem por procurar umas estruturas mais softs, como é esta, o caso da PokerStars. Para resumir isto num quadro, eu optei aqui por fazer aqui um gráfico de comparação pelo incremento percentual, em que nós podemos confirmar aqui que a estrutura mais soft, e se formos ver as legendas, ou seja, em termos de incrementos, acabam por ser os torneios da PokerStars, e os torneios que acabam por ter um incremento maior acaba por ser o 180 Turbo na PokerStars. Se nós formos aqui a reparar, em termos destes valores que nós aqui que eu vos mostrei, nós podemos ver por ordem
aqui crescente quais serão as salas que nós temos aqui, as estruturas mais pesadas. No entanto, há sempre aqui um fator a ter em conta, uma vez que nos torneios da PokerStars e nos torneios da Titan Poker nós temos 10 minutos de blinds. No entanto, nos torneios da Party Poker e da 8x8 Poker nós temos 15 minutos de blinds. Então, o que é que nós podemos concluir? Que apesar de níveis de blinds idênticos, como é o caso da Titan Poker e da PokerStars, a PokerStars acaba por ter uma estrutura mais soft. E no caso da Party Poker e da 8x8 Poker, esta estrutura da Party Poker é mais favorável para os jogadores que jogam esses torneios. Assim, se nós tivéssemos aqui a possibilidade de colocar um fator que pudesse relacionar o tempo de blinds, claro que a estrutura da Party Poker e da 8x8 Poker poderiam ficar um pouco mais flat. No entanto, acho que as estruturas acabam por estar aqui bem demonstradas neste gráfico em termos de agressividade, ou seja, claro que as estruturas mais pesadas vão necessitar de um jogo mais agressivo que as estruturas mais soft. Assim, o objetivo deste vídeo é precisamente este, é precisamente nós podermos escolher uma sala que se adapte ao nosso jogo, perceber que as estruturas pesadas vão favorecer o jogo mais agressivo e o jogo mais tight, uma vez que vamos ter que ir mais vezes all-in que nas estruturas mais softs, e pelo inverso também irá acontecer nas estruturas mais soft. Portanto, como resumo deste vídeo, o objetivo é chegar aqui a um consenso de como é que uma estrutura de um MTT poderá influenciar no nosso jogo. Para isso, espero que possamos usar aqui o tópico de feedback sobre o vídeo, no qual este vídeo poderá ter a continuidade que a comunidade quiser e desejar, através precisamente do feedback do mesmo. Este foi um vídeo do Tufa Tifa para a PokerStrategy.com e espero bem dar continuidade a este vídeo através do tópico de feedback. Um abraço a todos, boa sorte nas mesas e até já.